Bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio do Na Contramão Cash. Deus abençoe a todos. Estamos aqui com Renier e hoje nós vamos ter uma conversa mais descontraída, uma conversa mais leve, mais solta. Então nós vamos dizer as coisas que vieram em nossas mentes para a gente poder ter essa ideia, para a gente poder chegar aqui hoje e poder estar lançando esse primeiro episódio. E tudo nasceu de um sonho, né, que a gente tem de poder alcançar jovens e adolescentes, primeiramente, para poder influenciar, né? Com certeza. Essa juventude aí que vem sofrendo ataque aí de tudo que é lado, e a gente se importa muito com essa juventude. E é isso aí. Um cafezinho. Então, varão, tô aqui, nunca me imaginei numa mesa de um podcast. Gente, meu nome é Renier Costa, me apresentei antes aí. Tô participando de um sonho que é seu. Comprar essa ideia aí, vamos gente, vamos apoiar. Acho que um irmão em Cristo faz isso. E eu quero perguntar de você, irmão. Como é que você surgiu? Até porque eu não tive essa conversa com você antes, né? A gente deixou pra agora. Pra agora, justamente. Então tem muita coisa pra lhe perguntar. A gente não bateu papo, eu tava nervoso. Meu Deus, como é que vai ser? Eu realmente estou aqui. Realmente nunca imaginei aqui numa mesa disso aqui. Então, como é que surgiu? Você, não, eu quero fazer um podcast. Como foi isso aí? Rapaz, eu tava há muito tempo na igreja sem exercer nenhuma atividade. Tava ali indo pro culto, assistindo, sentando na cadeira, ouvindo a palavra, me alimentando ali. E alguma coisa me incomodava ali dentro de mim para poder fazer alguma coisa. Aí eu falei assim mesmo, comigo mesmo e com Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E o que é que eu posso fazer? Minha área sempre foi dentro da igreja trabalhar com jovens. E aí me deu a ideia de fazer vídeos motivacionais, falando da palavra, trazendo o cotidiano do dia a dia. Eu lembro que você ficava postando no Instagram. Toda essa visão um pouco política, um pouco espiritual, para poder, como é que eu posso falar? Influenciar os jovens da nossa igreja. A minha primeira ideia foi essa. E aí eu fui amadurecendo essa ideia e começou a surgir podcasts. Aí eu parei e pensei assim, por que fazer vídeos para pessoas da nossa igreja, se a gente pode fazer para o mundo inteiro? Lógico que de cara o mundo inteiro não vai assistir, mas tá na internet, tá aberto para o público, para quem quiser assistir. Aí eu falei, preciso de alguém para fazer isso comigo. Aí veio na cabeça, eu falei, só tem uma pessoa que pode fazer isso comigo, que é Renier, pô. A gente se dá bem, a gente é amigo já há décadas, quase uma década, mais um pouquinho às vezes. E aí veio essa ideia, falei com o pastor César abraçou a ideia também. E estamos aqui hoje, pô. Glória a Deus. Estamos aqui. E aí quando eu pensei em você, eu falei, será que Renier vai aceitar? E aí na primeira vez que eu fui falar com você, você já falou, bora, pô, bora. Eu falei, eita, bora. Amém. E aí então, foi. Então Deus confirmou, né? Deus confirmou isso aí. E a gente vê também que os jovens lá da nossa igreja tá interessados, estão doidos para sair o primeiro episódio, para poder assistir. E aí um beijo pra juventude da Igreja Batista de Piatã, viu? Galera, a gente tá falando de vocês aqui, viu? Então curte aí, beleza? Então é importante a gente ver essa juventude hoje em dia e ter um amor maior por ela, porque é uma juventude, no meu ponto de vista e com uma visão teológica, é a juventude eleita. Mais atacada, né? E é isso. E como ela é eleita, ela sofre um ataque assim muito grande. E se a gente não tomar conta, se a gente não direcionar ali, com a ajuda do nosso pastor, lógico, é uma juventude que vai se perder. A gente já passou por esse momento da vida, não que a gente não seja jovem ainda, mas a gente já passou pelos 15, 16, 17, 18. A gente sabe o que o mundo
tem para oferecer pra gente. Sim. E a gente sabe hoje como se esquivar. E passamos, na verdade, sem estar na presença. Sem Né? estar na presença. Fez parte. É. Justamente, acho que Deus usou aquilo ali que a gente passou, que nós vamos testemunhar aqui, vamos falar um pouco, quando éramos mais novos, mais jovens, adolescência, pré-adolescência, na juventude ali, que a gente passou e que Deus permitiu para que hoje a gente oriente aos jovens, não que a gente não erre também, mesmo estando na presença de Deus, somos falhos, mas orientar a não passar por certo tipo de coisas que a gente já passou, né? E uma das coisas que a gente mais fala para essa juventude aí, nas redes sociais, nos cultos que a gente faz para a juventude, nas escolas bíblicas dominicais, é que isso o Renier que me disse, você que me disse, e tipo, eu levo pra minha vida, pô. Levo pra minha vida, ó. Não deixe sua lamparina debaixo da mesa. Ponha em cima. Todo mundo precisa saber que você é cristão. Então não esconda a sua devoção, a sua fé em Fazer Deus. melhor, né? A palavra, a lamparina. Não deixa a Lâmpada para palavra. meus pés. Isso. Em cima da mesa. Nós somos sal, Prática. nós somos luz. Nós precisamos entender isso e fazer essa juventude entender isso também. E aí entra as questões religiosas, as questões políticas, as discussões de escola, faculdade, como se portar, como eu posso me desviar disso. E eu sei que você tem a sua experiência, Sim. eu tenho a minha. A gente agregando esses valores, eu acho que a gente consegue aí direcionar uma boa juventude aí para o caminho correto. Pelo menos influenciar, né? Tentar Influenciar, tentar, porque né? o que tem mais de influenciadores levando para outro caminho, para a porta larga, não para a porta estreita, porque eu acredito que eu vivo a porta estreita, porque não é fácil servir a Cristo hoje em dia. Nunca foi ser fácil servir a Cristo, né? Então a porta estreita, que é aquela que dá a salvação, é o que a gente tenta caminhar, né? Renunciando a alguns desejos, algumas coisas que é da carne, né? Então o jovem que alimenta muita carne tenda a ir para essa porta larga, né? Quando a gente renuncia a isso. Eu lembro que quando eu ainda não era cristão e eu morava no bairro da Itinga, lá tinha um lugar chamado Paredão. E eu ficava ali sentado com os amigos e aí vinha o pessoal da Universal. Eles já iam direto ali no Paredão, porque ali no Paredão quem tava eram os perdidos, trazendo para o contexto bíblico da salvação, né? Sim. E aí eles iam direto ali. E eles falavam, eles convidavam para ir para a igreja. E tipo assim, eu sempre dizia beleza, mas eu não entendia. Justamente, Eu não entendia. Eu tava conversando com uma pessoa ontem à noite, anteontem à noite, e quando eu falei para essa pessoa que Jesus morreu para salvar ela, e que essa pessoa olhou para mim e falou assim mesmo, eu não sabia disso. E eu na minha mente falei, caraca, como é incrível, existe pessoas que não sabem que Jesus morreu para que ela fosse salva. Um homem, foi um adulto. Imagine os jovens que estão acostumados hoje em dia com um evangelho mais coach no Instagram, um evangelho mais moderado ali, um evangelho mais de alta liberal. ajuda, né? É isso. Autoajuda. E aí a gente não sabe, essas pessoas elas não sabem o verdadeiro sentido da vinda de Jesus, para que ele veio, por que ele veio, nem a história completa da queda e da redenção do homem, da separação do homem de Deus e essa redenção que é Jesus Cristo para nos aproximar novamente dele. Então a gente começou a conversar, a gente bateu um papo legal e eu notei que o mundo precisa de nós. Para quê? Para a gente poder mostrar o amor de Jesus e a reta justiça também. Sim, com certeza. Porque a gente está acostumado a ver aí nas redes sociais um evangelho só de amor. Mas a Bíblia ela retrata toda uma história de justiça e de amor. E aí eu acho que os jovens entendendo isso,
eles vão ter uma vida mais comprometida, eles vão se conhecer melhor, aquele lance da identidade, a identidade dele em Cristo Jesus. Sim. Porque Renier é uma pessoa antes de Jesus, eu sou uma pessoa antes de Jesus. Mas depois que eu conheci a Jesus, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Então não tem como eu ser o que eu era antes, depois que eu conheci Jesus. Minha vida se transformou. E assim eu acredito que foi com você também. Com certeza. Eu fico pensando com meu velho homem. Tenho que dar uma vergonha, velho. Cada coisa que eu fiz assim, meu pai do céu. Eu Que lembro. a gente vai falar. Mas o nome, Na Contramão Cash. Por que Na Contramão? É um nome bem significativo pra gente, né? É, porque assim, Questão a gente andava num mundo a favor. a favor do que a maioria tá indo. E aí quando a gente conhece Jesus, as coisas vão para outro caminho. E as pessoas que não são cristãs, elas costumam chamar a gente de quê? De careta, de antiquário, essas coisas assim. Então eu decidi colocar esse nome no podcast porque a gente vai trazer pessoas aqui e a gente vive uma vida na contramão do mundo. Uma coisa que eu tenho observado, que eu sou cristão, vou fazer 8 anos. Eu sou novo, convertido ainda. Apesar que já tem uma história. Mas eu acredito que a religiosidade dos nossos irmãos mais antigos deixou rotular o cristão. Até pelas vestes. Eu rotulava um cristão de roupa social havaiana. Pra mim ser crente era ir pra igreja de terno e gravata. Entendeu? Não tô, assim, é uma crítica até construtiva, não tô falando mal. Porque a pessoa pode ter sua vida com retidão, mas ele se sente bem vestindo aquela roupa ali também, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu me converti, tudo que eu fazia, ó o crente. Eu não podia ser espontâneo e eu sempre fui assim de querer arrancar um sorriso de uma pessoa. Era de mim, eu me sentia feliz com aquilo ali. Ah, então você era um palhaço. Eu tentava ser. Não vou mentir. Entendeu? Então eu tentava ser o mais espontâneo possível. Assim, já era de mim aquilo ali. E aí o que é que eu ficava pensando? Deixaram-se rotular. Entendeu? Eu ainda lembro que logo quando eu me converti, há quase mais ou menos 10 anos atrás, e eu fui pra praia. E aí quando eu cheguei na praia eu encontrei um amigo meu das antigas. E ele falou, gente, você não virou crente? E crente pode vir pra praia sem camisa e de pergunta taquetel? Eu falei, oxi, não entendi. Por que eu não posso? Então existe uma rotulação muito grande em cima dos jovens em questão a vestimenta. Lógico que tem que ter tudo ordem e decência, entendeu? Mas antes de eu ser cristão, eu achava que para a igreja a pessoa tinha que usar assim um terno e gravata, calça comprida, não podia usar bermuda. E essa rotulação que existe e cada vez mais está diminuindo, ela afasta muito os jovens de querer algo sério com a igreja. Porque elas acham que elas vão virar o pastorzinho de terno e gravata. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que é mais o profundo Espírito que isso. Santo traz esse renovo na gente, traz essa consciência do que a gente pode e do que a gente não deve fazer. Porque nós somos livres, né? Mas uma liberdade que a gente sabe o certo e o errado. Sim, com princípios e valores. A gente consegue distinguir o que é certo e o errado porque a gente conhece a retidão de Jesus e aí a gente consegue ter esse parâmetro. Então a juventude ela fica meio com receio de ter um compromisso com a igreja justamente por outros fatores também, mas isso também é muito importante, questão do vestimento. Lógico, quando a pessoa vai para a igreja, ela vai para a igreja de qualquer jeito, mas quando ela começa a frequentar a igreja, as vestes dela vai se moldando com aquele ambiente. Porque quando a gente vai para a praia, a gente usa um certo tipo de roupa, a gente está na praia. Quando a gente vai para o shopping, a gente usa um certo tipo de roupa. Quando a gente vai para um tribunal, a gente usa um certo tipo de roupa. E quando vai para a igreja, a gente vai usar qualquer roupa? Não, a gente vai usar um certo tipo de roupa. Eu vejo assim. Tem essas questões assim, meio polêmicas, né? Por exemplo, uma vez um jovem falou, ele tá usando brinco. E aí, você presenciou, não foi? Você tava comigo na hora.
E aí, o que é que acha do brinco? Eu citei Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, você vê, por exemplo, eu dentro da igreja com brinco, você vê alguém dentro da igreja com brinco, porque assim, eu não vou bater, eu vou criticar assim, porque é um jovem, é um adolescente, está passando por uma fase que é muito difícil, né? E aí, eu tento fazer com que ele reflita, faça uma auto-reflexão. Pô, nem tudo me é lícito, mas tudo me convém. Você tá dentro da igreja, eu lembro de quando eu não era nem cristão ainda, tinha um pai de um brother meu, que ele era cristão, o pai dele, e aí ele queria fazer a média com o pai, porque já tinha bagunçado o final de semana todo. E aí, vai domingo a gente vai pra igreja. Aí eu falei, então bora. Aí a gente ia pra igreja. Ele usava 2 brincão, não era um brinco só, ele usava 2 brincos enormes aqui assim, de jogador, naquela época, aqueles brilhos. Brilhante, né? Brilhante, mas não era brilhante, não era diamante, né? Eu botava 2 brincão aqui, e aí ele tirava os brincos, todos. Tudo que ele tinha assim, para não escandalizar. Sim. Ele não era cristão, o pai dele que era. Ele tirava. Mas ele sabia que não era um ambiente adequado para estar com brinco, entendeu? Sim. Então a gente tem que se policiar também nisso aí. Claro que a gente não vai estar, o jovem não vai estar rebatendo com ele, mas para ele fazer uma autoanálise. Uma auto-reflexão. Porque o lugar, o templo ali, vazio não é nada. Eu conheço uma história lá da nossa igreja que chegou um Rastafari para poder aceitou Jesus. Glória a Deus. E aí ele perguntou, eu tenho que cortar meu cabelo? E aí, se eu não me engano, foi até o pastor falou, não, mas não precisa cortar seu cabelo não. E aí passou um tempo, ele mesmo sentiu, justamente, não que seja errado. Lógico que tem cristão que vai ser Rastafari, pô, tem cristão que vai ser Black Power, tem cristão que vai ter cabelo moicano. Sim. Não é uma regra a ser seguida. Mas ele se sentiu que se ele cortasse o cabelo, ele ia ficar mais na retidão ali. Acho assim que não é uma regra a ser seguida. O tipo de cabelo, o tipo de roupa, lógico, tudo com ordem e com decência. E é isso que a gente tenta passar. Eu falei com um irmão uma vez que falou do brinco. Eu falei, se você, na sua mente, já se sente com vergonha de usar um brinco para vir para a igreja, então não use, pô. Se te envergonha, você mesmo sente vergonha de si mesmo indo para a igreja de brinco, então tira o brinco, pô. Não use. E acabe também não usando lá fora, já que você tem vergonha. Eu, quando eu me converti, eu bebia, né? Bebia bastante, bebia muito. Jovem. As músicas, porque a música influencia bastante. As músicas que me influenciavam. Falava de cachaça, que era forró. Eu gostava, era viciado em forró, essas coisas. Então, falava de bebida. Aquela cultura do interior, né? Então... Cavalgada, essas coisas, né? Vaquejada, esses negócios assim. Então fala bastante de bebida, de mulher, disso, daquilo. Então, eu jovem deixar influenciar por aquela são as nossas influências, né? Sim, aquela cultura. Eu gostava de Igor Canário, velho. Quando eu quando eu me converti, a gente passou em frente à igreja, e aí entramos, a gente falou com o pastor César pegou o nosso número, aí depois de um tempo, uma semana, ligou convidando a gente para ir pro culto. E eu lembro que quando eu ia pro culto, verão, só dava a bronca, não era nem mais a bronca, acho que era eles de carreira solo mesmo, na praia ali, a nossa igreja quase em frente à praia, né? E aí só a batida lá e eu passando, e aí daqui a pouco eu já tava assim, ó. Aí minha mãe, rapaz, vigia, eu parava assim e falava, porque tipo assim, existe um costume, uma cultura dentro de você, dentro de mim, que quando a gente aceita Jesus, aos poucos isso vai deixando para trás, a gente vai se adequando, se moldando. É nisso que eu queria tocar. Por exemplo, tem muito jovem, não, eu só vou para a igreja quando eu parar de beber. Por isso que eu falei da bebida, ou parar de fumar maconha, que eu também usei por um tempo. Não tenho vergonha de falar, porque fez parte. O passado fez parte. Ter vergonha, justamente, né? Faz parte e aprendizado. O passado fez, por isso que hoje em dia eu fico o pessoal falando aí de liberar, então a gente já vê como tá o mundo hoje em dia, né? Fez parte do passado, fez parte do que eu sou hoje. E aí,
eu vejo assim, eu vou deixar de beber. Não, quando eu parar de beber, eu vou. E a palavra de Deus diz que, né? Vinde a mim todos que estão cansados, fracos, oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Que a pessoa resume, venha como estás. Eu fui dessa maneira. Um dia eu acordei já sentindo a presença de Deus em minha vida. Foi instantâneo, assim. Quer dizer, eu sofri pra caramba algumas situações, mas teve um dia, deserto, do sábado, vem, sim, né? do sábado pro domingo, dia 4 de novembro de 2014, eu acordei quebrantado e fui pra igreja com o desejo de ir na frente já de o pastor me chamar. E tava agoniado porque o pastor me chamava. Mas ali eu tava bebendo, eu bebia. Eu passei o sábado bebendo uma grande meia de cerveja, mais os amigos. E aí, no domingo eu me converti. Eu parei de beber depois? Alguns finais de semanas, porque... Mas depois, quando eu tinha oportunidade, uma formatura de um parente, teve um que eu fiquei um tempão, não vou beber. Tentando resistir, velho. Mas quando chegou já no final, eu bebi. Mas não bebia mais como antes, não fiquei bêbado. Deus vai transformando. Justamente porque eu sabia que aquilo ali tava desagradando. E aí, continuando, foi pro São João no interior. Daqui a pouco, bebi. Isso bem no início. Aí fiquei bêbado. Então, hoje em dia eu devo ter mais de, sei lá, uns 6 anos que eu não bebo mais. É isso e é a mensagem que a gente quer dar para os jovens, né? Não tenham medo de ir para a igreja, não tenham receio, vão do jeito que vocês estão. Um certo tempo, Deus vai transformar a vida de vocês e aí você vai poder testemunhar todo o milagre que Deus fez na vida deles, E né? interessante que eu tava pensando, até pra testemunhar aqui, né? Desses dias que eu bebia e que eu chegava em casa, bebia, tinha fumado. Velho, eu orava. E tinha um programa da Universal que passa de madrugada, que eu até acho legal aquele programa ali, porque ajuda bastante. Tem muita gente que tá em casa de madrugada ali acordado, usando droga ou de alguma maneira. E Deus usa aquelas pessoas ali para falar da libertação. E eu ficava assistindo, velho, aqueles programas ali. E tinha vezes que eu ia dormir, eu chorava. Chorava. O vazio, que era a falta de Deus. Todo vazio é falta de Deus. Tem dias que você pega em casa, nada pra fazer. Olha a palavra. A gente tenta preencher esse vazio. Preencher o vazio. Com Por isso que a pessoa vai pra droga, vai pra cachaça. Vai fazer o que? Não tem nada pra fazer em casa. Hoje o homem fica em casa, mano. Se eu pudesse, eu ficava só em casa. Eu tenho o trabalho o dia todo, mas chega em casa e queria ficar em casa lá de boa ali, ó. Entendeu? Mas as pessoas querem preencher o vazio com uma coisa que vai aprisionar pra vida toda, a escravidão. Pra gente finalizar essa primeira parte desse primeiro episódio, em que momento assim da sua vida você acha que teve um encontro verdadeiro com Jesus? Verdadeiro. Foi o momento chave, assim, a virada de chave da sua vida? Paz, foi realmente a minha conversão. Eu já tinha sofrido bastante em relação a relacionamentos, processos que eu vivi na vida, mas foi realmente quando eu me converti, porque minha mãe já era cristã e orava bastante por mim, entendeu? Então foi nesse dia que eu despertei e presenciei o amor de Deus, porque quando eu chorava lá no altar, na frente, era um choro de alegria, não era de tristeza, não. Eu estava em prantos, porque eu estava sabendo que eu estava sendo liberto daquilo ali, entendeu? E a chave mesmo realmente... E depois que a gente se converte, não é uma coisa que eu vou falar pra você assim, é mil maravilhas, não. Porque tem coisas que o pai, ele quer tirar de você. Ele quer tirar o vício, os hábitos. Então é um processo. É tanto que eu coloquei aqui, ó. E eu lembrei do tempo que eu perdi, velho. Bebendo. Eu perdi um tempo assim que eu falava, meu pai, na minha vida mundana, eu perdi muito tempo. E dinheiro, né? Também. Mas é uma coisa que eu não tinha, até hoje eu não tenho, mas eu tinha menos, né? Mas hoje tem mais um pouquinho. Sim, e quando eu vi o tempo que eu perdi, eu fiquei pensando assim, rapaz. Só que teve esse versículo que é chave pra mim assim, que eu levei pra minha vida, que é Mateus 6,33, eu coloquei até na caneca aqui. Então, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque Jesus, ele desse esse sermão anterior que antecede, ele fala o quê? Não se preocupar com o dia de amanhã, a cada dia tem seu mal. Não se preocupar com o que vestir, com o que beber, né? Porque a gente se preocupa muito com isso, né? As preocupações da vida, os espinhos, né? O semeador saiu para semear,
e caiu a semente no solo que tinha espinho, então as coisas da vida acabam sufocando aquela semente e não deixa brotar. E a que brota ainda é rasa. Verdade. Então, para que tenha profundidade, como é que Deus vai fazer? Ele vai ter que passar o processo. O deserto não é lugar de morar, como todo mundo diz. Não existe a vitória sem aquele processo. Sem um processo. Então, Deus, ele espremeu assim, tirou tudo de ruim. Que ainda tem. Que ainda vai ter mais desertos, porque aqui, meu irmão, né? Aqui somos ventudos atribulados, né? Então, vai ter aqui os processos para a gente viver, para ser um varão perfeito, não aqui, mas lá na glória. Chegar à estatura de varão valoroso. De varão valoroso. Então, eu comecei a buscar a palavra, comecei a buscar, servir, né? Acredito que a vida cristã tem altos e baixos. Vai ter momento que você vai estar mais, vai ter momento que vai estar menos. Todos, sem exceção, porque somos todos pecadores. Mas é nunca deixar. Se você cair, levanta, caminha. Porque é o único caminho, não tem outro. Tem outro caminho? Não tem. Não tem outro caminho. Eu com meu irmão, a gente sempre falava isso. Não importa o que aconteça, eu não vou sair da presença do Senhor. Eu posso estar na dificuldade, eu posso ter errado, eu posso ter caído, mas eu vou continuar indo. Amém. E eu acho que essa determinação que a gente tem dentro de nós, porque a gente sabe o que a gente Que não é viveu, nós, né? É tudo a graça, né? É o Espírito O Santo Espírito aqui. Santo de Deus dentro de nós, nos mostrando ali o melhor caminho a seguir. Então a gente sabe tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu e não quer viver mais. Justamente. Então a gente sabe que o homem, ele vive em guerra constante contra ele mesmo. Uhum. É lógico que existem as potestades que estão ali tentando nos atribular, estão nos atribulando, nos afastando. E eu quero só deixar aqui, ó, Julie Cake, bolinho maravilhoso. Então... Tem bolo caseiro, bolo chantininho, ela faz uns bolos. Eu tô louco pra comer esse bolo aí. Daqui a pouco a gente Com abre café. ele. Então a gente tem essa consciência de onde Deus nos tirou e onde nós estamos hoje. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito melhor ainda preparado para nós. A primeira vez que eu tive o meu encontro verdadeiro com Deus, Sim. foi dentro do Abrigo São Gabriel, alguma coisa assim. Se tiver errado, a gente corrige aí na gravação. E aí eu tava num quarto escuro com mais outras pessoas, mais 5 pessoas. E aí eu tinha uma Bíblia católica. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Minha madrinha sempre me incentivou a fazer rezas. Ela me dava R$1 para eu aprender as rezas. E aí eu sabia e sei até hoje as rezas, a maioria das rezas católicas. E aí eu abri a Bíblia e comecei a ler Gênesis 1, capítulo 1. E aí fui lendo. Foi o primeiro contato que eu tive verdadeiramente com a Bíblia. E aí eu comecei a me interessar mais sobre a Bíblia. E é uma coisa muito real isso. Muito real mesmo esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade aqui, ela liberta mesmo. Liberta mesmo. Ela tira todo o jugo pesado, troca por um jugo leve. Ela te faz se aproximar mais de Deus. Então, toda a revelação de Deus, ela tá aqui. Amém. Nada além disso. E é essa mensagem aí que a gente quer deixar para a juventude. Pois é. Que Deus é o caminho. E o tempo já ainda dá? Não. Esse primeiro episódio só para vocês conhecerem um pouco a gente. Acredito que Sabe vai um ter pouco da mais nossa história. testemunho. A gente vai começar a aflorar aqui. Hoje eu tô aqui fingindo que não tô nervoso, mas eu tô aqui, meu irmão, né? Pela misericórdia, viu? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que você curta, compartilhe aí pra família, pros seus filhos, né? A gente vai estar aqui com esse trabalho aqui, que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Iago, pode falar um pouco aí também. Segue o nosso Instagram, na Contramão Cast, nosso canal no YouTube também. E é isso aí, que Deus possa sempre estar abençoando a vida de vocês, que vocês possam ter um encontro verdadeiro com Jesus, aqueles que ainda não tiveram, e aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, continue se aprofundando em aprender mais sobre Ele, porque Ele é um Deus maravilhoso e Ele é o único Deus verdadeiro. Amém. Amém. Valeu, galera.